O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Cada vez que nós somos convidados, que eu sou convidado, e outras pessoas que também são convidadas a pregar, normalmente, aquele assunto, aquele tema, começa a ser trabalhado no interior da gente, a partir do momento do convite. A gente vai refletindo, vai meditando, vai aprofundando, de forma que essa colocação de hoje, ela começa em mim, e também ela é oferecida de um modo muito especial aos homens. E as mulheres serão beneficiadas a partir do momento que os seus maridos se deixarem transformar, e se tornarão maridos melhores, como eu tento ser. Estou muito longe de ser o ideal, mas tento ser um pouquinho melhor a cada dia. Não se trata de uma palestra. No grupo de oração a gente não dá palestra. No grupo de oração a gente faz pregação. Então, a intenção é que essa palavra ela penetre e cause um benefício, cause uma transformação no coração de cada um presente. Exatamente por esse motivo, no final da pregação, virá aquele que realmente tem o poder de ordenar todas as coisas. Por esse motivo, eu gostaria de fazer um convite, principalmente aos homens, que queiram, que achem, que precisam, que acham que isso pode ser bom, que realmente participem, fiquem aqui, deixem essas palavras, esse momento, que vai acontecer através de mim, que sou um pecador, sim, sou um pecador, tenho muito que melhorar, mas que vai acontecer hoje através de mim, essa palavra, entre no seu coração. Então eu convido aos homens, convido ao Chico, está lá fora. Chico, tem um lugar aqui para você, Chico. Aqui, ó. O Vini está com a Anice. Ele se pirulita toda vez, mas tá tudo bem, Chico. Tá aqui, ó. Tem um trono para você aí, Chico. Então, para que a gente possa se deixar transformar, e nós vamos começar com a palavra de Deus. A palavra de Deus em Gênesis 1, de 26 a 31. Eu vou ler e vocês acompanham. Tá ok? Gênesis 1. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente,
para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o 6º dia. Palavra do Senhor. É bonito esse texto, né? Ele é bonito, mas, além de muito bonito, quando o autor do livro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, ele escreveu a essência da obra divina para o ser humano, que foi criado como homem e mulher. E fomos criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Percebam vocês que eu vou usar assim algumas metáforas, alguns comparativos bem simples para a gente poder entender. Homem e mulher. É como se fosse um quebra-cabeça de 2 peças. Imagina assim, um quebra-cabeça, ou então 2 peças de um quebra-cabeça, que quando se encaixam, formam o quê? A criação. Homem e mulher que se completam e então se tornam imagem e semelhança de Deus. É uma obra de Deus, né? É um quebra-cabeça. Mas apesar de ser um quebra-cabeça de 2 peças, o inimigo conseguiu, através das suas mentiras, através das suas insinuações, através dos seus pensamentos, através de tantas coisas que ele foi colocando no coração do homem, ele conseguiu bagunçar isso. Então percebam vocês que no mundo, na nossa vida, no nosso meio, na mídia, quanta bagunça com relação à dignidade humana, homem e mulher. Percebam, se nós falássemos assim, Deus criou 1 milhão de gêneros, e tem lá um determinado gênero que é raro, e sobre aquele gênero fizéssemos uma série de conjecturas até por não conhecer, seria até, assim, normal, né? É como se falássemos assim, ó, os dinossauros, como que eram, é uma coisa misteriosa, ninguém jamais viu um vivo, nós supomos que fosse daquele jeito, encontrar um osso, mas não, Deus criou homem e mulher. No entanto, o inimigo, com a sua astúcia, ele faz com que a gente crie confusão nessa questão tão básica. Ele faz com que aconteça isso. Mas hoje, o Senhor vai iluminar os nossos corações, Ele vai curar os homens, como também iniciou um processo profundo de cura nas mulheres na semana passada. É algo mais ou menos assim. Olhem para esse salão. Deem uma olhada, cadeiras, vocês sentando, de uma maneira organizada, com fileiras, para a gente poder entrar, limpas. A poltrona do João, para receber o nosso irmão que precisa daquela poltrona. O relógio funcionando com horário. O instrumento muito bem tocado, muito bem cantado, que nos agrada. O altar limpo, organizado, com as velas prontas para receber o Senhor. Os ambões, e assim vai, né? Os quadros, a imagem. Então imaginem o seguinte: terminou o grupo de oração, nós saímos desse lugar, esse lugar passa a ser ocupado por pessoas que não querem o bem da comunidade. O que eles fariam nesse lugar?
pichar, iam pôr barba na Zélia, né? Iam fazer chifrinho, peruca lá nele, iam pegar e fazer o que com o altar? Derrubar, né? Iam pegar as imagens e jogar, iam pegar... Bom, eles iriam fazer o que o inimigo fez com o homem. Uma desordem total no interior. Uma desordem total. De forma que o homem não parece mais ser uma imagem e semelhança de Deus. Porque imaginem só esse lugar todo funhanhado. Você ia chegar e olhar, você ia falar, isso é um lugar bonito? Não. É um lugar de oração? Não. É um lugar onde o nome do Senhor é louvado e exaltado? Não, não parece. Por quê? Aquilo é altar? Não, aquilo é uma mesa que está jogada no canto, está cheio de garrafa de cerveja, de pinga em cima. Não é um altar. Não, isso é um altar, sim, foi até o Adilson que fez, não foi? Quando você fez, você falou, eu estou fazendo um altar para o Senhor. Não foi o que você pensou quando você fez isso daqui? Os zambões também, não é? Quer dizer, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para um papel muito importante. Criou homem e mulher. Mas aconteceu uma desordem. Mas imagina o seguinte, quem colocou tudo isso dessa forma? A equipe, né? Quem veio aqui fazer a limpeza, quem zelou pelo som. Imagina só, Chico, você chega, encontra o som todo bagunçado, aquela mesa com os fios desconectados, o som desafinado, as caixas soltas. Eu imagino, Chico, que você ia ficar triste de ver tudo assim, não ia? Eu acho que você ia fazer o seguinte, você ia pegar as caixas, ia limpar, ia pegar o fio, ia limpar, ia esticar todos eles, ia afinar o violão, limpar ele, ia colocar as coisas no lugar, ia conectar tudo no lugar certo, colocar tudo bem bonitinho, e aí depois você ia colocar na energia, e tudo aquilo que foi desmontado voltaria a ser lindo. É isso que ia acontecer? A equipe de liturgia ia chegar aqui, ia falar, nossa, quebrou a perna do altar. Adilson, você lembra como você fez? Claro que eu lembro, ia lá e arrumar, colar, dar um trato, ia restaurar ele todinho, deixar lindo de novo, aí ia chegar o pessoal da liturgia a limpar, pôr o tapete, pôr as coisas, ia ficar tudo limpo de novo. Então Deus quer hoje realizar essa obra em nós. Por isso que o tema da colocação é a vocação, o chamado, para que você foi feito do homem. Lembrando que o homem foi feito à imagem e semelhança de... Então repitam comigo, e quem está aí na internet repete também. Eu, Silvio, sou imagem e semelhança de Deus. Mais uma vez. Eu, Silvio, sou imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos lembrar de quem nós somos. Nós precisamos lembrar. Então, vamos lembrar do começo da nossa missão. Nós somos chamados a reinar sobre o mundo. No batismo, nós recebemos uma missão de sermos sacerdotes, profetas e reis. Quem é o sacerdote? É aquele que faz as vezes de Deus. Nós somos convidados a sermos sacerdotes na nossa casa, sermos sacerdotes na nossa empresa,
nós somos convidados, e pelo batismo nós somos capacitados para isso. Nós recebemos uma coroa, nós recebemos isso. Pode ser que com o tempo essa coroa ficou largada, perdida, pintada, pichada, mas é uma coroa real. Nós temos isso. Profetas, de também anunciarmos a verdade, anunciarmos a palavra de Deus todos os dias, na nossa casa, no nosso trabalho, como tantas vezes o Ginês fez também isso, levar isso para um funcionário, para um amigo. Nós somos chamados a isso. Nós precisamos lembrar quem nós somos. E reis, gente, porque o filho de um rei, o filho de Deus, é um rei. O filho de Deus é um rei. Quem é esse rei? Quem é esse rei? Quem? Não, é você. Sou eu. Jesus é o primogênito, ele também é. Mas como imagem e semelhança de Deus, pelo batismo, nós somos chamados, nós somos capacitados para sermos sacerdotes, profetas e sardinha? Não, reis. Nós somos chamados a isso. Isso é catecismo da Igreja Católica. Pelo batismo, nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Apesar de não parecer muitas vezes, porque você derruba o altar, põe ele de ponta cabeça, joga a cadeira em cima, rasga os livros, faz bagunça, não parece mais ser um altar, não parece mais ser um rei. Às vezes a nossa vida não parece uma vida de rei, parece uma vida de mendigo. Às vezes o nosso profetismo não parece um profetismo, parece que nós somos qualquer outra coisa, parece que nós somos um canal de fofocas, não profetas, mas nós somos profetas. Às vezes o nosso comportamento parece tudo menos o de um sacerdote, mas nós somos sacerdotes. Então eu queria lembrar primeiro, eu até peguei uns textos, mas eu acho que eu não vou ler, porque senão o tempo ele vai ficar muito longo. Eu vou citar e vou dar referência, se alguém quiser anotar, né? Mas eu não vou ler, mas eu vou falar sobre eles. Então, falando do gênero masculino, o gênero masculino, o homem, tá? Como avô, como pai e como filho. Avô, pai e filho. Lógico, tem o bisavô, serve para ele também. Se tiver um tataravô vivo, serve também. É só para a gente falar, né? Existe o decálogo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos têm o primeiro mandamento. Qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Nessa lista que são 10 mandamentos, não são tantos, né? Não são tantos. São 10. Existe um primeiro mandamento que vem com uma promessa, que é o 4º mandamento. Quem lembra qual que é o 4º mandamento da lei de Deus? Honrar pai e mãe. E o texto que vem com a promessa é assim: honra teu pai e tua mãe e terás uma vida longa. Verás, é uma vida de prosperidade, é uma vida de bênção, é uma vida plena aqui nessa terra, é uma vida de rei, é uma vida de sacerdote, de profeta. Então, o honrar, o amar, eles estão muito ligados. Só que para que nós possamos honrar o nosso Pai e recebermos essa bênção, nós precisamos nos aproximar do nosso Pai.
nós precisamos lembrar quem é o nosso Pai. Quem é o nosso Pai? Qual é a história dele? O que aconteceu? Na história da minha vida, eu conheci o meu pai, o meu avô, por parte de pai, eu não conheci, porque minha avó era mãe solteira, ela nunca quis falar dele, né? Concebeu ele lá na Itália e por lá ficou, sei lá. Né? Tá em algum lugar do céu, né? Certamente, porque para ter um fruto igual eu tem que ser um santo, né? Não, então o que acontece? Está no céu. Agora, saber quem é eu não sei, mas o meu pai eu sei. E quando a gente fala assim, quem foi, né? Eu visito ele, quando eu vou lá na casa dele, eu vou de domingo, né? Não vou muitas vezes, mas quando eu vou de domingo, mas eu falo, eu tenho que ir cedo. Eu tenho que ir cedo pelo seguinte, ele é alcoólatra. Ele tem esse problema de alcoolismo. Ele sempre teve esse problema de alcoolismo. Ele não conseguiu livrar disso. Então eu vou cedo porque até 10 horas da manhã a gente consegue desenvolver um diálogo. Quando dá 10 horas, fala, só um minutinho, filho. Aí ele vai lá e tem aí já vem com as distorções do álcool. Mas quando eu conheci a palavra de Deus, sabe o que eu aprendi? Que eu não posso tirar essa parte da história dele. Quem aqui já teve a paciência de ler a genealogia de Jesus? Já teve? Na genealogia de Jesus vai contar assim, olha, Moisés gerou não sei quem, que se uniu a não sei quem, que gerou Raabe. Raabe era uma prostituta, tá? Era uma prostituta. Lá na Nazaré, onde eu moro, tem umas dessa. Raabe era uma prostituta. Mas nem por isso o nome dela saiu da genealogia de Jesus. Por quê? Porque para Deus, Raabe não é só uma prostituta. É muito mais do que isso. Mas a Bíblia faz questão de frisar lá num lugar que ela era uma prostituta. Tá? Mas e além de prostituta, o que ela era? O meu pai, além de um alcoólatra, o que ele é? Será que ele é só uma esponja que absorve álcool? Não, gente. É um homem cheio de valores, cheio de sofrimentos, que quando a gente conhece, a gente entende, a gente passa a compreender todo o outro lado dele. Então, o quarto mandamento, o primeiro com promessa, ele fala assim, honra o teu pai e a tua mãe. Começa por aí, então, o significado de uma vida longa e próspera, uma vida de cura, uma vida de libertação. Começa pela autoaceitação. Quem eu sou? De onde eu vim? Como eu cheguei aqui? A verdade do homem não está no outro. Você não espelha a minha verdade. Para eu conhecer a minha verdade, eu preciso olhar para onde? Primeiro, para o espelho. Eu tenho que olhar para um espelho e conhecer quem eu sou. Eu tenho que me amar. Eu tenho que receber a minha origem. Eu preciso honrar pai e mãe. Eu preciso conhecer isso. O processo de restauração dessa igreja que somos cada um de nós começa por aí. E se eu não conhecesse, não aceitasse o meu pai como um alcoólatra, sabe o que eu me tornaria? Um alcoólatra. Com certeza. E jamais, como um alcoólatra, eu poderia levar felicidade para minha família, dirigir uma empresa, né? Sorrir, né? Fazer o que eu faço. Porque um alcoólatra não consegue.
ele fica prejudicado. Então, sabendo a verdade da minha família, é que eu tenho um cuidado todo especial. Então, o honrar pai e mãe não é uma atitude simplesmente externa, ela é principalmente uma atitude interna. Na última vez que nós fomos à casa do meu pai, que tem um mês mais ou menos, ou 3 semanas ou um mês, eu fui com a Márcia, com o Rodrigo, a Maria Cristina e o Mateus. Na volta, que geralmente eles não vão comigo, geralmente eu vou sozinho. Na volta, eles falaram, nossa, olha quanta coisa que o vô viveu. Agora a gente entende isso. Nossa, sabe aquela veneração, aquele respeito, aquela coisa de dissipar o rótulo. Porque Deus, ele não rotula ninguém. Ah, é um cachaceiro. Ah, é uma prostituta. Ah, é um ladrão. Deus não enxerga assim. Ele enxerga muito além, ele enxerga o todo. E ele quer que nós também enxerguemos como ele. Por isso que ele nos dá o Espírito Santo. Veja bem, nós não rotulamos só o outro. Quando eu não vivo o 4º mandamento, sabe quem eu rotulo? A mim mesmo. E se eu me rotulo como uma coisa ou outra, se eu falo para mim assim, olha, eu sou um fracassado, quem é que vai tirar da minha cabeça que eu sou um fracassado? Se eu rotulo a mim, eu sou um pecador, não mereço o céu, eu sou um sei lá o quê, não adianta você falar para mim assim, não, Silvio, você não é isso, você é um cara legal, porque eu me convenci, você não vai mudar. Então, o cumprimento desse mandamento, ele nos aproxima daquilo que nós somos. É um ordenar de todas as coisas. Olhem só, Raabe é pouca conhecida. Vamos então falar um trecho mais bonito, até é usado como referência, até porque ele fala, né? Ele fala de Davi, né? Que é uma geração intermediária. Davi era o rei, não era? Quem é o filho de Davi? Salomão. Como que Salomão foi gerado? Foi de um ato nobre? Então, olha só, Davi, ele estava no palácio real, lá na varanda, e viu Betsabé tomando banho. Ele ficou doido. Ficou doidão. Mandou chamar ela e falou, olha, é o seguinte. Bom, ela engravidou. Ela engravidou, e aí ele se tocou, poxa, o marido dela é um soldado fiel. Então, o rei Davi, né, da descendência de Jesus, mandou pegar e chamar o soldado e falou, olha, fica esse fim de semana com a sua esposa. Né? As ideias, né? Naquela época não tinha exame de DNA, então ele falou, bom, vai passar, né? Se fosse mais no futuro inventar, já não ia colar a minha historinha. Então, como agora não tem ainda, não tem Delboni, não tem essas coisas, então vai passar, né? Bom, o soldado falou, não, eu sou fiel, eu vou ficar na porta do palácio, que nós estamos em guerra. E aí ele pegou, mandou ele na frente de uma tropa e mataram ele. Que quem ia na frente, vocês já viram aquele filme? Que fica um monte de cara assim com aquelas armas. Então os primeiros viram espetinho, né? Então ele pôs o cara na frente, matou, daí nasceu Salomão. Isso é uma história bonita? Vocês acham isso bonito, gente? Não é bonito. É uma fraqueza humana, é um pecado, é um erro, igual aqueles que eu cometo também, e você também, numa área ou outra da sua vida, ou nessa mesma. Mas o Pai, ele coloca a verdade, ele fala assim, essa
é a descendência de José e de Maria, a mãe biológica de Jesus. Essa é a descendência. Então, dentro do plano de Deus para a minha vida, Ele não passa o branquinho no alcoolismo do meu pai, não. Ele fala, meu pai é alcoólatra, sim. E ele também faz parte dessa genealogia das pessoas que vão para o céu. O que eu quero dizer com isso é que nós não precisamos fugir de quem nós somos. O plano de Deus para nós honrarmos o 4º mandamento é o contrário. Nós temos que nos aceitar. Falar assim, sim, eu cometi um erro, cometi 2, cometi 5. Mas Deus me acolhe como eu sou. O processo de cura verdadeiro, ele começa por aí. Ele começa por aí. E quando nós deixamos o Espírito Santo entrar na nossa vida, ele revela as coisas que nós sublimamos na nossa vida. Sublimar é uma capacidade do nosso interior de apagar do consciente aquilo que a gente não quer aceitar. É uma fuga. Mas não sai do subconsciente. Não sai do subconsciente, fica sempre lá. E aquilo precisa ser honrado também. Aquilo precisa ser iluminado pelo Espírito Santo, para que nós nos tornemos homens plenos. Como avô, como pai e como filho. Nós precisamos disso. O meu pai nunca conheceu o pai dele. Ele nunca soube o nome do pai dele. Ele nunca soube o nome do pai dele. Eu estou achando que ele era escocês. Porque eu fui na Escócia e eu vi um monte de cara igual eu, assim. Barrigudo, é verdade. Eu comprei uma camisa lá, caiu, que ficou perfeita para mim. Mas vai saber, né? Bom, eu me senti em casa lá, né? Então, quando a gente começa a ter um encontro conosco mesmo, a gente percebe o valor que nós temos, o valor que a gente tem. Nós somos sacerdotes, profetas e reis. Ainda que isso esteja tudo bagunçado, isso aqui é um altar. Nós somos reis. Como esposos. Essa parte que eu falei da relação avô, pai e filho, quem quiser fazer assim uma meditação, na Carta às Famílias, nas páginas 37 e 38, vão aprofundar, é um texto de João Paulo II, essa questão. Isso que eu estou falando não é uma invenção minha, é um documento da igreja falando sobre isso. Tá? Agora, da parte dos esposos, né, que é uma outra dimensão do homem, eu queria colocar que tem um trecho da Familiares Consórcio, que nós acabamos de ter uma formação completa sobre ela, mas ela é muito rica. O Papa começa assim, mas eu não vou ler tudo porque senão o tempo ele fica complicado, mas só um pedacinho, tá? E depois quem quiser, leia, consulte, baixa pela internet, sei lá, se vira, né? É dentro da comunhão, comunidade conjugal e familiar que o homem é chamado a viver o seu dom e dever de esposo e pai. É dentro da comunhão, comunidade. Isso não parece coisa de igreja? Não parece comunhão, comunidade, não parece uma igreja? Olha só, é dentro da comunhão, comunidade conjugal. Ou seja, a comunhão, comunidade conjugal, que também é chamada de igreja doméstica, lugar onde o homem também exerce o seu profetismo, o seu sacerdócio, a sua realeza, que o homem é chamado a viver o seu dom e dever
de esposo e pai. Na esposa, ele vê o cumprimento do desígnio de Deus. Não é conveniente que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. E faz sua a exclamação de Adão, o primeiro esposo: essa é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. O amor conjugal autêntico supõe e exige que o homem tenha um profundo respeito pela igual dignidade da mulher. Não és o Senhor, escreve Santo Ambrósio, mas o marido. Você não é o senhor da sua esposa, você é o marido, diz Santo Ambrósio. Santo Ambrósio provavelmente estava num trabalho com famílias, né? E por que será que ele escreveu isso? Porque dentro desse desequilíbrio, dentro dessa bagunça, quantas vezes acontecem agressões, dominações, situações que fazem com que um homem não haja como um homem, haja de uma maneira distorcida, deixa de ser o que ele é, perde a beleza, perde a realeza, perde a capacidade de sacerdote, profeta e rei, ele se torna um opressor, um carrasco da mulher. Então Santo Ambrósio, ele fala, o amor conjugal autêntico supõe e exige que o homem tenha um profundo respeito pela igual dignidade da mulher. Não és o Senhor, escreve Santo Ambrósio, mas o marido. Não te foi dada como escrava, mas como mulher. Retribuí-lhe as atenções tidas para contigo e ser-lhe agradecido pelo seu amor. Com a esposa, o homem deve viver uma forma muito especial de amizade pessoal. O cristão é, além disso, chamado a desenvolver uma atitude de amor novo, manifestando para com a sua esposa a caridade delicada e forte que Cristo nutre pela igreja. São palavras fortes, são palavras profundas, são palavras que nem sempre são a nossa realidade. Mas são palavras que estão falando assim, olha gente, o manual para consertar o altar é assim, precisa lixar, colar, parafusar, aplicar a seladora, deixar secar, né? E depois cuidar disso. Se o Adilson visse a obra dele jogada num canto, quebrada, ele ia ficar triste. Deus fica triste quando isso acontece na nossa vida, quando o homem deixa de agir como um homem. Mas se eu não entendo o que acontece na minha vida, eu reproduzo os gestos da minha história. E além de reproduzir o que é ruim, eu esqueço o que é bom. Porque o meu pai, ele todo dia levantava às 4 da manhã. Todo dia. Todo dia ele ia trabalhar, inclusive de sábado e domingo, porque ele era motorista de ônibus, ganhava muito pouco. Era ele e minha mãe, falecida, meus 2 irmãos, o João e a Bete, e minha avó, a mãe dele, que morava com a gente. Éramos em 6 pessoas, mais a nossa cachorra, 6 pessoas que morávamos de aluguel com o salário de um motorista. Então, o cachaceiro levantava todo dia às 4 da manhã e trabalhava como motorista, com aquele motorzão do lado, com aquela camisa social, sapato preto, aquela roupa toda. Isso não tem valor? Então, se hoje, Vera, você vê a minha atuação lá na empresa, é porque eu honrei o meu pai. E honrando o meu pai, eu vi assim, poxa, esse lado eu preciso tirar, mas o lado bom dele, o lado bonito dele, eu preciso trazer para a minha vida.
o tratar as coisas com seriedade, pagar o que é da pessoa. Meu pai sempre falou e fala até hoje: eu vivo com o que eu ganho. Se eu ganho 1.000, eu vou gastar no máximo 900. Se eu posso comprar, eu compro. Se eu não posso, eu não compro. Eu não quero nada que não caiba no meu orçamento. Meu pai sempre falou isso, mesmo ganhando tão pouco. Nós nunca tivemos ninguém batendo e cobrando a nossa casa. Nunca tivemos um corte de água, de luz. Nunca tivemos telefone, porque nós não podíamos pagar uma conta de telefone. Então também trouxe tudo o que tinha de bom. Ele é uma pessoa que sobreviveu à guerra com a minha avó. Então toda aquela experiência difícil está incorporada. Por quê? Porque eu acolhi a experiência dele. E preciso acolher mais. Porque quando eu acolho meu pai, quando eu honro meu pai, a promessa de Deus acontece na minha vida. Mas então eu vou copiar as cachaças dele? Não. Porque honrar não é uma atitude imbecil. Honrar não é uma atitude ingênua. Honrar é uma atitude de amor. De amor. De amor. Não é porque Jesus acolheu o cobrador desonesto de impostos que ele foi desonesto. Ele acolhe a pessoa, não o erro da pessoa. E honrar o meu pai é falar assim: pai, sim, nós sofremos com essa questão, mas o Senhor trouxe tanta coisa boa que olha a minha vida como prosperou. Então a cura dos desequilíbrios humanos, segundo a palavra, vem por aí. Gente, não adianta ficar repetindo a palavra de Deus. Não adianta você ficar copiando a palavra de Deus. Não adianta você usar a palavra de Deus como um objeto de superstição. A palavra de Deus é um livro, é uma pessoa. Ele precisa ser compreendido e vivido, para que a graça se multiplique. Não é passe de mágica. Não é, como chama aquele que faz sucesso lá? O Harry Potter. Não é isso. Não tem vara de condão. Até existe uma situação aqui no Brasil, chamada assim, os analfabetos funcionais. Vocês já ouviram falar sobre isso? Analfabeto funcional? Analfabeto funcional é aquela pessoa que sabe ler, mas ela não consegue entender o que ela lê. Ela não consegue interpretar o significado das palavras que ela lê, porque ela passa o tempo todo na frente da televisão e a cabeça dela frita. É verdade. Até existe uma relação, foi feito um estudo sobre esse assunto que é assim, é interessante, Mauro. É assim, quanto mais pobre é uma pessoa, mais TV ele assiste. E menos lê. É verdade, é zicado. Quanto mais uma pessoa lê, menos vontade de assistir TV ela tem. E aí a cabeça é mais aberta. A cabeça, ela funciona, é como uma academia, né? Se você treina, que não é o meu caso, mas se você treina, entendeu? O seu corpo, ele fica melhor, né? Fica saradão, a cabeça também. Então, a palavra de Deus diz isso. Quem já leu essa palavra? Todo mundo. Quantas vezes? Muitas. Mas hoje, além de ler, eu estou propondo que você reflita sobre ela. Entenda ela. Entenda ela. Se você olhar profundamente para a Eucaristia, olhar, o que você vai ver?
Vai ver uma óssea. Por quê? Porque a Eucaristia é a óssea consagrada. Ela não vai começar a fazer assim, falar com você, fazer uma boquinha, igual a propaganda da Traquinas. Isso não vai acontecer, gente. Não é assim. Deus se faz pão, se faz alimento, se faz presente, mas nós precisamos acolher. E também quem quiser ler em Efésios 5, de 25 a 33, também vai falar sobre o papel do homem, como o homem deve tratar a sua esposa. E, finalmente, uma outra dimensão, que é a dimensão profissional. É a dimensão profissional do homem, como empregado, ou como patrão, ou como autônomo. Nessa área também, Deus tem um plano para o homem. Sabe, aquela imagem do rei mendigo, não é essa imagem que Deus quer para mim e para você. Deus não quer essa imagem. Deus quer a imagem do rei que tem uma vida ordenada, equilibrada, um reino próspero, um reino com alimento, com saúde, com educação, com lazer, né? Com um pensamento de futuro. A nossa vida tem que ser curada nessa área. A nossa vida não pode ser igual um carro com o pneu careca na lama. Mas se nós não deixarmos a luz de Deus entrar nessa área da nossa vida, nunca vai mudar nada. Tem uma palavra para isso. Está em Efésios 6, de 5 a 9, onde ele fala do comportamento do empregado com o patrão, do patrão com o empregado. Isso vale para o autônomo, porque o autônomo, ele é um empregado dele mesmo e é patrão dele mesmo. O autônomo precisa agir como empregado e como patrão. Tem que honrar o patrão, amar o patrão. O patrão tem que honrar e amar o empregado. O autônomo não pode falar assim: eu não tenho horário. Como não tem horário? Você é um patrão. Você tem que pôr disciplina na sua empresa. Como não tem horário? Você é um empregado. Você tem que cumprir aquilo que foi planejado. Se você fala, eu não tenho horário, você não cumpre a palavra de Deus. Você não cumpre a palavra de Deus e a sua vida não é abençoada nessa área. As coisas não prosperam. Você não trabalha de uma maneira como Deus preparou você para produzir. Essa área da vida fica no escuro. Fica jogada o altar para lá, fica a caixa de som jogada no meio do lixo. Porque você não vive aquilo que Deus quer para a sua vida. Se você é uma pessoa que desrespeita o lugar que você está, se você fala assim, eu vou levar essa caneta embora, não vai fazer falta para a empresa, ou se você fala assim, vou descontar uma coisa, ela não vai ver mesmo, ou se você fala assim, que se dane, vou dar uma cochiladinha lá no táxi, eu sou o patrão mesmo, esse tipo de comportamento, ele é típico de quem não entendeu nada do que Deus quer fazer na sua vida. E aí a sua vida fica amarrada. Eu estou tentando ser bonzinho, tá, Fernando? Estou tentando ser bonzinho. Né? Fica amarrada. Aí fala assim, vamos rezar. Vamos. Mas se a gente não deixa a luz de Deus entrar e falar assim, Senhor, ilumina essa área da minha vida. Me ajuda, Senhor, a corrigir. Eu ganho 10, eu gasto 20. Eu não realizo o que tem que ser realizado. Eu não respeito o meu funcionário.
eu não amo o meu patrão, eu não rezo por ele. É uma relação de briga, é como se ele fosse o inimigo. Eu estou falando alguma coisa muito exagerada, gente? Hein? Ou está servindo um pouquinho a carapuça para cada um aqui? Um mais, um menos? Então, gente, como que Deus vai prosperar? O nosso trabalho faz parte do reino de Deus. Olha só, num determinado momento, o Pai, Deus, ficou apaixonado por uma moça que era comprometida. E aí ele pediu para o anjo conversar com ela. O nome daquela moça é Maria. Ela não estava livre e desimpedida, não. Ela estava comprometida já. Mas sabe como que é esse negócio de a gente amar demais, né? A gente não consegue segurar, né? Então, Deus viu em Maria todos os traços para que ela fosse a mãe de Jesus. Ele precisava dela. Mas o próprio Deus, quando viu que José foi embora, podia falar, eu sou Deus, não vai faltar nada. Eu faço surgir comida, água, casa, coloco os meus anjos. Deus não agiu assim. Deus foi pedir para José, foi falar com José, José, deixa eu te explicar, fui eu assumo o meu erro, ou a minha certidão, eu assumo o que eu fiz, não é erro, eu assumo o que eu fiz, fui eu que engravidei Maria, e o que vai nascer dela é meu filho, e eu preciso que você, como carpinteiro, eu preciso de você como pai, eu preciso de você como alguém que protege a minha família, para cuidar do meu filho. Eu queria pedir para você, José, que adotasse Jesus como seu filho. Aliás, o nome dele vai ser Jesus. É você que vai falar para todo mundo que esse vai ser o nome dele. O próprio Deus entende que o trabalho humano é necessário. O próprio Deus não abriu mão das horas, do suor, dos calos que José tinha. Sabe quais foram as palavras de José quando o anjo falou para ele? Quem conhece a palavra bem? O que José disse? José devia ser mais ou menos igual você de temperamento, viu? Não falou nada. Era outro introvertido, não tem uma palavra de José na Bíblia. Mas sabe o que ele fez? Ele não falou, mas ele pegou, voltou, acolheu Maria como esposa e aconteceu a obra de salvação. É isso. É isso que aconteceu. Não adianta a gente falar, olha que lindo, Jesus, os anjos, os santos, né? Ai. Não adianta, ele fez a parte dele, mas na verdade, tudo que está aqui ao redor é para falar assim, eu preciso da sua parte como homem. Eu preciso que você como homem assuma, assim como José também assumiu. A obra de Deus encerrou? Acabou? Não acabou. A obra de Deus continua precisando da resposta de cada um. Por isso que ele derrama o Espírito Santo, para que nós possamos ser sacerdotes, profetas e reis. Os homens precisam deixar Deus agir e curar. O homem, como eu falei no começo, a questão do quebra-cabeça de duas peças. Quando o homem e mulher são seres complementares. O homem, ele precisa dos traços femininos. O homem tem dentro de si uma parte que é um reflexo feminino. E é boiola. Isso é um pensamento atrasado. É um pensamento ignorante. De quem não entendeu nada. O homem tem traços femininos.
Quando um homem, ele não tem traços femininos, quando um homem não tem um referencial feminino, ele se torna um homem muito áspero, muito seco, muito duro. Aquela pessoa é boa de coração, mas né? Porque faltou esse lado. Ele precisa entender o que aconteceu para ser curado. O contrário também, o homem quando perde a referência masculina, ele fala quem eu sou. Ele precisa olhar para o espelho e ver quem ele é. Nós precisamos ter esse encontro com a nossa identidade. Também a mulher, quando perde o referencial masculino, ela se torna uma mulher geralmente muito insegura, muito fragilizada, diminuída, medrosa. Ela deixa de ser tudo o que ela é. Ela precisa encontrar essa cura. Homem e mulher, nós somos imagem e semelhança de Deus. Tudo que acontece dentro da nossa sexualidade também precisa ser restaurado. Tudo. Todo tipo de distúrbio precisa ser restaurado. Nós precisamos deixar Deus entrar na nossa vida, iluminar a nossa história, restabelecer a ordem. Nós precisamos preparar o altar para receber o Senhor na nossa vida. Nós precisamos deixar Deus tocar. Quando Jesus apareceu para Tomé, ele falou assim: põe tua mão aqui na minha ferida. Nós precisamos falar assim: Jesus está aqui a minha ferida. A minha ferida está nessa área da minha vida. Pelo menos é a ferida que mais está doendo hoje. Coloca a tua mão. Só que não vai ser um passe de mágica que vai mudar. Você não vai ajoelhar devendo com saldo negativo e vai levantar com saldo positivo. Não vai. Você não vai ajoelhar alcoólatra e vai sair sem ser alcoólatra. Não é assim que acontece. Você vai ajoelhar. Nós vamos orar. Deus, se você pedir com sinceridade, Deus vai mostrar para você: olha essa área da sua vida. Você pulou essa parte. Você tirou a Raabe, você tirou a Betsabeia, você tirou o Davi, você tirou o Salomão. É um DNA corrompido, é um arquivo de dados que perdeu uma parte, não funciona direito. É um CD riscado. A música não vai, sabe, não acontece. Precisa colocar aquela parte. Silvio, o seu pai é um alcoólatra. É por isso que você tem tanto desejo de álcool. E é por isso que você precisa lutar contra o alcoolismo. Porque a sua tendência é essa. E conhecendo a informação, eu deixo de ser um alcoólatra. Porque o alcoolismo também é uma doença. Então, se eu não sei da minha história, vou falar: é normal, bebida é gostoso. Né? Como foi difícil voltar da Escócia e não abrir a garrafa de uísque que eu ganhei lá na firma. Porque lá eu experimentei. Que delícia! Eu não tomaria água, eu tomaria uísque. De onde que vem esse desejo pelo álcool? Está no sangue, gente. Está lá. Se eu não conheço a minha história, eu ia me entregar para aquilo, eu ia ficar tomando uísque. Eu ia virar um bebum. O uísque é uma bebida alcoólica. Eu preciso conhecer a minha identidade. Eu preciso me conhecer. Eu preciso olhar para o espelho. Eu preciso lembrar que eu sou imagem e semelhança de Deus. Mas eu preciso lembrar também que a minha vida precisa ser reconstruída, restaurada, que esse lugar precisa ficar bonito de novo. Eu estive aqui nessa sala, a Márcia esteve também, a Rosana, antes da gente alugar. Você lembra? Tudo sujo, tinha uma geladeira velha aqui. O resto da chácara dava dó. Um abandono total. Mato, rato,
tudo quebrado. Se hoje tem tanta coisa para corrigir, imagina quando a gente alugou isso daqui. Dava dó. Era um abandono total, como às vezes está a nossa vida, gente. A gente tem que deixar a obra acontecer. Precisa deixar acontecer. É para isso que nós viemos hoje. Aquela música, podes reinar, ela não pode acabar e ficar por isso mesmo. Sabe aquela, aleluia, sabe, a coisa precisa acontecer na nossa vida. Nós precisamos amar José, amar Maria, amar Jesus, honrar pai e mãe. Hoje é o dia de eu e você nos colocarmos na presença de Jesus e deixar que isso aconteça. Eu contei uma história, contei para você, Ronaldo, eu vou contar para o grupo. Nós tivemos a felicidade esses dias de irmos para Nova York. Né, nós viajamos para lá em família, e lá é uma muvuca, tem muita gente, é muito bacana, mas é muita gente. Eu adorei, né? Eu adorei. Até quando eu fui lá num restaurante, eu falei, Márcia, eu não nasci para ser pobre, é tão gostoso tudo isso daqui, sou pobre, mas não nasci para isso não, é muito bom, viu, Fernando? É muito bom, o lanchinho é bom, mas que lá é bom também. Então imagina no meio daquela situação, perdeu o Mateus. É fácil de acontecer. Você já viu, quando você passa no pedágio, criança perdida? Criança perdida. Tem muita gente que sumiu, que perdeu. Imagina assim, eu perdi o Mateus lá. O que nós iríamos fazer? Procurar, até que nós não teríamos a menor condição financeira de ficar lá e seríamos obrigados a voltar para o Brasil sem o Mateus. Tenta imaginar essa cena, é uma cena difícil, mas tenta imaginar ela, poderia acontecer com você também. E aí eu volto para o Brasil sem o Mateus. Imagina que a empresa prosperasse 1000 vezes o que ela é, e se tornasse assim um conglomerado, e daqui 20 anos, porque eu jamais deixaria de procurar o Mateus, tendo dinheiro, ia colocar investigador, a polícia, como aquela moça que foi perdida, acho que na Espanha, se eu não me engano, né? Aquela menina, né? Não foi isso? Madeleine, né? Madeleine. Quer dizer, eu ia fazer isso, mas vamos supor que daqui 20 anos, eu soubesse que o Mateus estava morando numa favela no México, porque um casal de mendigos, clandestinos, viram a criança chorando, toda suja, né, ameaçada por cachorros, pegaram, puseram na carrocinha, começaram a cuidar, também não falavam inglês, e aí cuidaram com o que tinha. Os anos foram passando, quer dizer, ele viveu como filho daquele casal de mendigos. Tente imaginar essa cena. É uma cena difícil, mas imagine, depois de 20 anos, todas as experiências que o Mateus teria vivido, numa situação de precariedade, numa cultura diferente da nossa, numa situação cheia de ameaças. E aí eu descobrisse que ele estava lá. O que será que eu faria se eu descobrisse, depois de 20 anos, estaríamos lá em 2032, que o Mateus está na favela? O que eu faria como pai? Na hora, alugaria um avião, iria para lá. Provavelmente, naquela favela, eu não ia sozinho, iríamos em 3 carros blindados, ia parar um carro com 4 pessoas, seguranças, o outro carro com mais segurança, eu sairia junto, um outro carro atrás com mais seguranças.
A hora que isso parasse na porta da favela, ia ser um susto. Não ia? Porque é um choque, né? Uma situação de muita fartura com uma situação de muita miséria. Um lugar que tudo é do bom e do melhor, num outro que tem esgoto a céu aberto, que come comida podre, que toma água suja, que dorme em cima do jornal, que pisa no chão sujo. E aí eu teria que encontrar ele, eu ia encontrar ele, e de repente eles não iam saber que o nome dele é Mateus. O Mateus não sabe falar, não sabe falar o meu nome é Mateus. Então de repente ele ia ter um outro nome, sei lá, Miguel, sei lá, qualquer outro nome. Eu ia falar assim, eu preciso falar com você. Bom, na hora que eu chegasse perto, ele ia olhar e ia falar, ué, poxa, eu sou branquinho, os meus pais são negros, e esse homem é da minha cor. Olha, eu já estou ficando com as entradas, ele também é carecão. Nós somos semelhantes. Eu não sei o que ele está falando em português, eu não falo português, eu falo, sei lá, espanhol. Mas ele está dizendo que eu sou filho dele. Que eu deveria estar lá. Naquela outra situação, não nessa situação de precariedade. Eu deveria estar lá. Eu deveria viver como um sacerdote, profeta, como rei. A minha vida devia ser abençoada. Devia ser maravilhosa. Eu vivo desse jeito. Eu não consigo assim. O que ia acontecer na cabeça do Rodrigo? Do Mateus. Desculpa, não sei. Do Mateus, o que ia acontecer na cabeça dele? Ia dar um nó, não ia? Imagina só. Eu vou usar você agora positivo, tá, Chico? Imagina só, você bonzinho. Imagina só. Jesus falar para você daqui a pouco, Francisco, você é meu filho. Você é sacerdote, profeta e rei. Você é minha imagem e semelhança. Só o narizão que eu tenho é igual ao seu. Nós somos parecidos. Eu vim aqui para te buscar. Imagina só se Jesus falasse isso para você. Como que ficaria a cabeça? Como que ficaria o pensamento? Imagina só, Fernando, se a hóstia começasse a mexer igual a traquinas e falasse assim, Fernando, eu sou Jesus. Você fala, nossa, mas ele fala igual eu. Ele parece comigo, ele é magrinho, atlético, tem um sorriso bonito, parece eu quando eu vou no espelho. E começasse a falar assim, você é sacerdote, profeta, rei. Eu vim aqui para te buscar. Você é meu filho. Se a hóstia falasse isso, o que você ia pensar? Nossa, eu estou aqui no esgoto. Eu tomo água suja. É difícil de aceitar. Pensa comigo, não é difícil de aceitar? Gente, isso daqui é um livro de mentira? Isso aqui é lixo? Isso aqui é um livro de piada? É uma revista barata de boteco? Mas não é exatamente isso que Deus está falando hoje para mim e para você? Não é exatamente isso que Deus fala hoje? Que nós somos imagem e semelhança de Deus? Eu trouxe um espelho e eu queria convidar você agora a olhar para o espelho. Tudo bem? Então, por favor.
Se você puder mostrar também, que aí quem está aqui acompanha o nosso espelho. Aquele é o espelho. Maurício, lá no espelho, onde você está? Onde você está? Com José. Onde que está Maria? Apoiando em José. Onde Jesus está? No colo de José. Igual a nossa princesinha, esqueci o nome dela. A Rafaela está lá no colo do Ronaldo. Não é o Ronaldo que está no colo da Rafaela, porque se o Ronaldo sentar no colo da Rafaela, ele mata a Rafaela. Hoje não é eu que vou estar no colo de Jesus, Chico. Hoje é Jesus que quer estar no seu colo. No meu. No seu. É Jesus que quer estar no meu colo. Aquilo é um olhar de preocupação, de desespero, de insegurança? Ou é um olhar sereno, onde as coisas estão sendo governadas por um rei? Que olhar que é aquele? É um olhar de desordem, de bagunça, de mentira, de desrespeito, de desonra, de agressão? É isso que José está dando para Maria? Porrada na Maria? Xingando a Maria? Não, gente. Então hoje Jesus, ele quer ordenar a vida do homem. Nós precisamos acolher Jesus. Eu testemunhei na semana passada o quanto que Maria me ajudou no meu equilíbrio afetivo, psíquico e afetivo. Porque minha mãe morreu, eu tinha 12 anos, mas ela ficou muito doente. Ela ficou doente quando eu tinha 8 para 9, mas muito doente quando eu tinha 10. Então, Deus levou minha mãe, Deus é esperto, viu quanto ela era boa, uma mulher maravilhosa. Minha casa, apesar de muito pobre, todo ano minha mãe pintava, comprava, juntava o dinheiro, comprava tinta, pintava. A minha casa era um palácio, limpa, a comida organizada. Minha mãe, carinhosa, alegre, esse meu jeito de ser veio dela. E Deus levou ela. Eu falei, se você levou ela, eu quero que Maria seja a minha mãe. E ele falou, eu também quero. Acolha Maria como sua mãe. Vamos acolher Jesus com alegria. Mas também é difícil, só um minutinho, Chico. Só um minutinho. É difícil, gente, a gente se relacionar com uma pessoa muito quieta. Entra mudo e sai calado. Mas não é porque aquela pessoa é muito quieta que ela não tem valor, que ela não ama, que ela não tem sentimento. É igual ele falou, poxa, às vezes eu sinto tudo aquilo, mas eu tenho dificuldade de expressar. Então, José é uma pessoa que na minha vida foi sempre uma pessoa muito quieta. E quando nós fomos mudar para esse apartamento, eu estava vivendo um momento complicado, eu não estava conseguindo fazer a mudança, eu fui lá na igreja, do lado, eu falei, São José, compramos o apartamento, mas eu não estou conseguindo realizar a mudança. Eu preciso que você me ajude a carregar a geladeira. Eu preciso de um homem forte do meu lado. Eu preciso de alguém que me ajude a pôr as coisas no lugar. Porque sozinho eu não consigo. A minha oração com José foi assim. Eu preciso de um homem que me ajude. Eu vim pedir ajuda para você, meu querido José. Você pode me ajudar? A minha oração foi assim com José. E eu fui para casa. E aí eu falei, Márcia, nós vamos mudar hoje. A mudança estava enrolada, lembra, Márcia? Estava complicado para a gente mudar. Aí eu fui lá perto da casa do Mauro,
que lá tem uns carreteiros, né? E não tinha nenhum naquele sábado. Aí, voltando, encontrei lá uma picape bonita, chique, sabe? Um senhor lá dentro, assim, bonito, bem arrumado, e a plaquinha. Aí eu parei o carro e perguntei, escuta, o senhor faz carreto? Ele falou, faço. Eu precisava fazer um carreto, terminar minha mudança. Ele falou, eu faço para você. Para quando você quer? Eu falei, eu queria para hoje. Ele falou, eu aceito. Quanto você cobra? Eu acho que era 50 ou 100 reais. Você lembra quanto que era que ele tinha cobrado? Ou era 50 ou 100 reais. Quer dizer, uma coisa de pai para filho, porque fazer mudança por um preço desse é coisa de pai adotivo para filha. Não é? Ele foi lá em casa, na hora não, eu fui, mas ele chegou praticamente junto, levou carrinho, levou cobertor, levou corda, embalou a nossa geladeira como se fosse a dele, com muito cuidado, apesar que deu uma arranhadinha, né? Mas tomou muito cuidado, colocou, levou tudo. Ele falou, olha, eu vou fazer uma segunda viagem para não estragar nada. Fez uma segunda viagem. E naquele dia nós mudamos com um valor tão pequeno. Gente, José está aqui também. Eu tenho certeza que assim como Jesus, ele fala assim, eis a tua mãe, ele fala também, eis o teu pai. Jesus quer realizar uma cura na nossa vida hoje. Tudo aquilo que aconteceu, aquela experiência da favela que você vive, aquela situação ruim que você vive, hoje, Jesus, ele vem aqui para falar assim, olha, eu vim te buscar, para você ser, homem, aquilo que você é. Ele veio, Chico, para colocar tudo em ordem na sua vida. Tudo. Na sua, Maurício, na minha, na de cada homem, hoje, de um modo especial. Eu fico imaginando Mateus assimilando da seguinte forma, de uma maneira natural. Poxa, realmente, aqui não era o meu lugar. Alguma coisa estava errada. Na minha vida, alguma coisa realmente não estava certo. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Eu não fui feito para isso. Nunca passou esse tipo de pensamento na sua cabeça? Não, as coisas não eram para ter acontecido assim. Estava errado. Nunca passou isso na sua mente? Porque não era para o Mateus estar naquela favela, era para ele estar comigo, com a Márcia, no carinho, no amor. Não era para você estar naquele jeito. Não era mesmo. Você está certo. É como quando entrei naquele restaurante maravilhoso, eu falei, aqui é o meu lugar. Eu sou um rei. Não sou um mendigo. Eu sou um sacerdote, um profeta, um rei. Aqui é o meu lugar. Sabe esse tipo de coisa? Isso é o chamado de Deus. Deus está chamando a gente. O chamado de Deus acontece hoje, Chico. Tenho certeza que o Mateus, mesmo tendo um pouco de choque no começo, iria querer vir. Iria ser acolhido. Levaria ele nos melhores médicos. Faria todo o tratamento. Curaria tudo. Daria o melhor estudo. Ele teria o melhor quarto, o melhor carro. Como pai, eu faria tudo isso por ele. Imagine então o que Deus tem preparado para fazer a partir de agora na nossa vida. Se nós decidirmos não voltar para a favela, mas assumirmos a nossa posição de sacerdote, profeta e rei. O nosso querido João Paulo II começou o tempo dele como Papa
como chama o pontificado dele com a frase: não tenhais medo. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Paulo, não precisa baixar a cabeça. Ergue a cabeça. Lembra quem você é. Não tenhais medo. Não tenha medo de mim. Não tenha medo. Eu vim te buscar. Eu vim te buscar. Não tenha medo. Eu vim te buscar. Não tenha medo. Vem para aquilo que é teu. Vem para aquilo que é teu. Jesus está aqui. Eu queria, Chico, que você tocasse o que você quiser tocar. Mas você não se concentrasse na música, mas no que Deus também quer fazer em você como homem. Se tivesse uma violeira, ia pedir para ela ir no teu lugar hoje. Mas acho que não tem, você toca. Mas essa mensagem também é para você, porque você também é homem. Sim. Repete comigo. Eu, Chico, sou imagem e semelhança de Deus. Nem com o microfone eu consegui te ouvir, Chico. Nem você estando perto do microfone. Você está igual a piada que o André contou. Chama o pai para dentro. Aí o cara falou, pai. Você fala isso para fora agora no microfone. Não, para fora. Eu, Francisco, sou imagem e semelhança de quem? De Deus. Mais sorte. De Deus. Mais sorte. De Deus. Faz o teu trabalho agora e deixa Deus fazer o resto. Os homens que quiserem se aproximar fisicamente, fiquem à vontade, mas o mais importante não é você se aproximar fisicamente. O mais importante é você deixar essa mensagem entrar na sua vida hoje. E deixar ela transformar. Não está perdido. Não está tudo perdido. Deus não desistiu de nós. O Senhor nos convida a fixarmos o nosso olhar nele, para que, como o Silvio falou, nós possamos nos sentir reflexos dele, nos sentir que nós somos imagem e semelhança de Jesus. Olha para mim, bem nos meus olhos. Olha aqui dentro do meu coração. Chega mais perto de mim, meu Salvador. Estou aqui para mergulhar no teu amor. Mais uma vez. Olha para mim, bem nos meus olhos, olha aqui dentro do meu coração. Chega mais perto de mim, meu Salvador. Estou aqui para mergulhar no teu amor. Se você está aqui para mergulhar no amor de Deus, mergulha. Mergulha. Reza comigo. Jesus amado, Jesus querido, é tão difícil entender essas coisas.
Nós lemos, nós estudamos, nós cantamos, mas é tanta diferença entre aquilo que o Senhor diz e aquilo que eu vivo. Eu te peço, Pai, por esse motivo, que o Teu Espírito Santo seja derramado agora. Tenta ajustar a música, Chico, para o momento, tá? Eu te peço, Jesus, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós. Ilumina, ó Pai amado, Pai querido. Ilumina, Pai amado, Pai querido, aquela área da nossa vida que foi corrompida. Eu te peço, Pai amado, Pai querido, nessa noite de amor, nessa noite de cura, de libertação, que o Senhor venha iluminar essas feridas que fazem parte do nosso passado, para que elas possam ser curadas, Senhor. Eu quero abraçar a minha cruz, abraçar a minha história de vida, abraçar o meu pai, abraçar a minha mãe. Eu quero abraçar os meus avós. Eu quero abraçar o meu código genético. Eu quero abraçar, Senhor, tudo isso que faz parte daquilo que o Senhor preparou para mim. E não é ruim, Senhor, é muito bom. Mesmo tendo coisas difíceis, é muito bom, Senhor. O meu pai é muito bom, Senhor. Mesmo sendo um alcoólatra, ele é um homem muito bom. Tem um coração de criança, um coração verdadeiro, um coração puro. Ele é uma imagem e semelhança tua, Senhor. Eu preciso acolhê-lo, Senhor, a cada dia. Xalabariclanta, labari, lebericlanta. Meu querido irmão, se a tua vida familiar está uma desordem, se a tua vida financeira está uma desordem, se você não tem mais felicidade na sua vida, as coisas não dão certo, você tem mais vontade de ir para o céu porque aqui é muito ruim do que por amor a Deus. Morrer é melhor do que viver. Se esse é o teu sentimento, conversa agora com o Senhor. É esse o momento que Ele preparou para mim e para você. Momento de cura e de libertação verdadeira. Momento profundo. A palavra diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Em nome de Jesus eu ordeno que Satanás se afaste das nossas vidas, com as suas mentiras, com as suas acusações. Sai em nome de Jesus. Que entre o rei na nossa vida. José, em nome de Jesus, levanta-te. Saia desse teu lugar que você está. Levanta-te, assume o teu posto. Assuma o teu lugar de sacerdote, profeta e rei. O pai precisa de você para cuidar da sua esposa, dos seus filhos. O pai te chama.
José, levanta-te, José. Volta para tua casa, volta para o teu filho, volta para o teu trabalho, José. José, sai do bar. José, saia desse lugar ruim que você está, dessas amizades. José, eu preciso de você na sua família. Levanta-te, José. Xalabari, elebericlan, xalabari, elebericlan, talabari, elebericlan. Xalabari, elebericlan, talabari, elebericlan, talabari. Se para você está sendo muito difícil e você precisa de anestésico, porque você não tem coragem de enfrentar a realidade que é muito difícil, venha para cá e nós vamos pedir ao Espírito Santo que faça uma operação em você, uma obra. Se você não tem coragem de entregar isso para Jesus, mas apesar de não ter coragem, quer entregar, venha pedir. Nós vamos rezar pedindo ao Espírito Santo que te anestesie e coloque a mão suave dele sobre essa tua ferida, que te amarra, que te impede, que te atrasa, que não deixa você ser sacerdote, profeta e rei. Não tenha medo. Vem rezar com a gente, Chico. Eu preciso mais de você como homem do que como violeiro. Você nunca vai deixar de ser um violeiro. Mas hoje Deus quer te abençoar. Você é um modelo para a comunidade, de pai e de marido. Você é um modelo, mas Deus também quer curar sua vida. Vem comigo, Chico. Porque muitos pais têm vergonha da sua família. E o Chico e a Anice, desde o primeiro dia de comunidade, trazem o Vini com as necessidades dele. As nossas formações antigas, que nunca sejam apagadas em nome de Jesus, tem lá o choro do Vini gravado no fundo. Mas precisa completar a obra. E eu também preciso, Chico, da sua oração. Antes de eu rezar por você, eu quero que você reze por mim, para que eu possa ser um pai melhor. Você é um homem forte. Eu preciso desse anestésico também. Eu não quero sair daqui igual uma barata. Eu não quero sair daqui igual um mendigo. Eu quero sair daqui igual um sacerdote, um profeta e um rei. E hoje é o dia que Deus fez para nós. É hoje o dia que Deus fez para nós. Nós não podemos sair daqui feito uma barata. É hoje o dia que Deus fez para nós. É esse o dia. É hoje. É melhor eu ter vergonha e humilhação do que sair daqui feito uma banana. Eu peço, Chico, que você, como sacerdote, profeta e rei, meu irmão, que eu te amo tanto, por isso que eu brigo com você, porque eu te amo. Porque se eu não te amasse, eu não brigava igual eu brigo. Quem conhece o meu temperamento sabe que eu só tenho esse comportamento com quem eu amo. É por isso, Chico, que eu te dou porrada o tempo todo. Porque eu te amo. Eu te amo. É o meu jeito de amar, igual meu pai, entendeu? É o jeito de ser. É o jeito de ser. Mas você é um homem muito especial. E que a sua esposa saiba disso. E lembre disso. Porque se fosse um outro homem, Nis, tinha largado você e o Vini faz tempo. Então você tem que beijar os pés do seu marido. Metaforicamente falando, tá, Nis? Meu querido irmão, você reza por mim? O Paulo também precisa de oração? Tem alguém que pode vir rezar pelo Paulo? Para que o Espírito Santo também cure ele? Porque nós somos necessitados. Nós somos necessitados. Nós não queremos sair daqui como entramos. As mulheres podem assumir o seu papel também de oração.
Levanta, Chico, e reza para mim no microfone, sem dó de ser feliz. Senhor Jesus, aqui na sua presença, Senhor, diante de Ti, te peço, Senhor, pelo meu irmão, pelo meu querido amigo Silvio, Senhor, pela vida dele, Senhor. Pedi que o Senhor faça na vida dele, Senhor, aquilo que o Senhor fez na vida de José, Senhor. Que o Senhor conceda ao Silvio, Senhor, toda a confiança que ele tem, que José teve em Ti, Senhor. Toda a entrega que José teve, que o Senhor conceda ao Silvio também, Senhor. Que o Senhor faça do Silvio, Senhor, um homem melhor do que ele é hoje, Senhor. Um homem, servo Teu, Senhor, aquele que nunca te abandona, nunca te deixa, nunca esquece de recorrer a Ti nos momentos, Senhor, da vida dele, Senhor, nos momentos mais difíceis, Senhor, mas também te agradece, Senhor, que é grato a Ti, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem concedido a ele, Senhor. Abençoa a vida do Silvio, abençoa a família dele, Senhor. Abençoa, Senhor, para que ele possa, Senhor, continuar sendo, Senhor, esse servo fiel, Jesus. Eu te peço, Senhor, peço ao Pai, em nome de Jesus aqui, que está presente aqui no nosso meio, com o Espírito Santo, Senhor. Bendito seja pela vida do Silvio, Senhor. Bendito seja, Senhor, porque o Senhor o colocou aqui no nosso meio, Senhor. O colocou aqui como nosso irmão, Senhor, como meu formador, Senhor. O Senhor o colocou, Senhor, na minha vida, Senhor, na vida da comunidade. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja. Glórias a Ti. Você também quer receber oração?
José ouviu a voz do anjo, voltou e assumiu Maria como sua esposa e Jesus como seu filho. Em nome de Jesus, que se levante o novo homem, a imagem e semelhança de Deus. Eu peço uma salva de palmas para todos os homens que estão aqui. Levanta, José. Levanta, José. Vou pedir para o Chico cantar a oração da família enquanto o Santíssimo é retirado, porque esse é o nosso hino a partir de hoje. Esse é o nosso hino. A oração da família. A oração da família transformada em gestos, transformada em realidade. É a oração da família. Eu acho que é 795, se eu não me engano. Enquanto nosso Senhor é retirado, essa canção é o nosso sim, o sim de José. Antes disso, o Adilson, ele precisa dar uma palavra. Rapidinho. Quando meu pai foi embora de casa, eu tinha 14 anos, e eu culpava muito ele, até chegar onde cheguei, agora com 41 anos, tudo que ele fez por mim, pela minha mãe, por meus irmãos, eu mostrava muito o dedo para ele, mas o Senhor me mostrou, bem antes da pregação do Silvio, que eu tenho que amar meu pai de toda maneira que ele foi, mulherengo, preguiçoso para trabalhar, mas a partir desse momento de hoje, eu vou procurar meu pai, eu vou abraçá-lo e vou amá-lo cada dia mais. Obrigado, Senhor. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Amém, pessoal. Vamos sentar rapidinho para a gente terminar o nosso grupo de oração. Tão abençoado. Hoje a gente estendeu um pouquinho, né? Mas foi tudo maravilhoso. Obrigado, Silvio, por essa pregação tão linda, viu?
que realmente tocou o nosso coração, né? Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Não lembrar, gente, não podemos esquecer de fazer a nossa quaresma de São Miguel. Nós iniciamos a quaresma de São Miguel no dia 15 de agosto e vamos 40 dias aí fazendo a oração até a festa de São Miguel Arcanjo, tá bom? Até o dia de São Miguel Arcanjo. Então, nós colocamos assim como intenção para que as famílias tenham força, né, gente? Para vencer as grandes batalhas, tribulações, tanto temporais como espirituais que estão enfrentando, tá bom? E que a comunidade também alcance a vitória em todas as batalhas que ela vive hoje em dia, tá bom? Então vamos rezar, não vamos deixar de fazer a quaresma de São Miguel. Semana que vem a gente retorna com o nosso grupo de oração, tá certo? A última semana do nosso seminário sobre vocação. Então nós teremos aí a Sandra Ferros partilhando conosco, pregando conosco sobre o direito e o dever dos pais de educar. O direito e o dever dos pais de educar. À luz do magistério da igreja, da Familiares Consórcio, nós teremos aí esse fechamento do nosso seminário de vocações, que está lindo, né, gente? Todas as pregações, a começar pelo nosso fundador, a Maria Helena, agora o Silvio, realmente foi de uma profundidade assim muito grande. Felizes somos nós, né? Que podemos viver tudo isso. Não esquecer também o dia da partilha, né, gente? A gente lembrar de trazer 1 quilinho de feijão, de arroz, partilhar o alimento, já trazer antes, para no dia da partilha, daqui a 2 sábados, a gente poder montar cestas para as famílias, tá bom? Então vamos começar a lembrar isso daí, trazer 1 quilinho de alimento, deixar aí para montar as cestas, tá bom? Lembrando que as crianças também estarão com os doces aí para vender, para ajudar, fazendo com carinho, né? Então a gente também partilha um pouquinho desse momento gostoso das crianças, tá bom? Continuar rezando também a novena de São José pela nossa sede aqui em São Paulo, certo? Lembrando um abraço a todos irmãos da internet que rezaram conosco nesse grupo de oração, a paz do Senhor no seu coração. Saiba também que você homem, você mulher, é precioso, é preciosa aos olhos de Deus, imagem e semelhança de Deus. Vamos ficar de pé para a bênção final, cantada? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e conceda-nos sua graça. O Senhor volte o seu rosto para nós e nos dê a paz e nos batize no Espírito Santo, amém. No Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. As mesas já estão montadas. Vamos nos confraternizar, cantando a oração da família. Web TV Sagrada Família, na construção da civilização do amor.